Oi, gente, hoje estamos de volta, tá? Nosso objetivo é continuarmos, a comentar aquele princípio da equidade na forma de participação no custeio. Vejam, o que a gente, conversou a aula passada foi o seguinte: em face da equidade na forma de participação no custeio, nós apresentamos várias situações que demonstram que, de acordo com a capacidade contributiva, nós faremos aos diversos contribuintes exigências diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, um empregado que ganha um pouquinho, eu exijo dele 8%. Se ele ganha um pouquinho mais, tem mais capacidade contributiva, eu exijo 9%. Agora, quem ganha mais ainda, eu exijo desse indivíduo, empregado, avulso, empregado doméstico, 11%. Nós vimos também que as empresas, em geral, contribuem com 20% sobre a remuneração dos empregados e avulsos que lhe prestam serviços, mas se eu tenho uma instituição financeira, além dos 20%, nós vamos ter ainda um adicional de 2,5% a esses 20%, tá? Então, significa que aí eu vou ter um grupo de empresas contribuindo com 20% sobre a remuneração dos empregados, outro grupo, que é o das instituições financeiras, contribuindo com 20 mais 2,5% sobre a remuneração dos empregados. Pressuposto para exigir mais desse grupo de empresas, maior capacidade contributiva. Então, em face dessa equidade, nós temos aí uma exigência diferente conforme a capacidade contributiva. Eu entendo que a equidade na forma de participação no custeio, ela vem a serviço de um princípio maior, que é o da solidariedade, onde a ideia é de que todos contribuam para que aqueles que necessitam da proteção social tenham os recursos disponíveis para, que eles tenham acesso a esses direitos, aposentadorias, pensões. Também lá na área da assistência social nós teríamos o acesso a benefícios pecuniários, não é verdade? Então veja, já que todos têm que contribuir, a ideia é que se dê a todos condição de contribuir conforme sua capacidade. Mas o que eu quero que vocês me acompanhem aqui é no seguinte: nem sempre que uma alíquota varia 8, 9, 11, 20 mais 2,5%, 2 para o produtor rural pessoa jurídica, ou 2,5% para o produtor pessoa jurídica, 2% para o produtor rural pessoa física. Nem sempre que uma alíquota varia, isso é decorrência da diferente capacidade de contribuir. Em algumas situações, as alíquotas contributivas, elas vão variar tendo em vista determinantes objetivos particulares que vão causar isso. Então, me acompanhem aqui, vejam vocês. Eu tenho aqui a contribuição, de seguro contra acidentes de trabalho. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, nós encontramos que é garantido ao trabalhador seguro contra acidentes de trabalho a cargo do seu empregador, sem excluir a responsabilidade, do empregador, tendo em vista a ocorrência de dolo ou culpa desse empregador. Muito bem. Então, vejam, o seguro contra acidente de trabalho, assim referenciado na Constituição, ele hoje, ele é referenciado na legislação previdenciária de outra forma. Vejam só, quando vocês encontrarem na prova de vocês, a referência a uma contribuição, que tem um texto assim, desse tamanho, olha o que é. É a GILRAT, que na verdade é o mesmo SAT, Só que aqui o foco, em vez de você entender que todas as empresas tenham que pagar SAT, tendo em vista a ocorrência do acidente ou a perspectiva de ocorrência de um acidente, essa contribuição que eu vou apresentar para vocês, ela é paga tendo em vista a existência de riscos ambientais de trabalho. Todo e qualquer ambiente de trabalho tem riscos. Por exemplo, eu estou aqui em cima de um batente. Se por acaso eu me entusiasmar de falar e der um passo em falso para frente, eu vou me desequilibrar e vou cair, Isso aqui é alguma coisa aparentemente inócua, que não é para provocar acidentes, mas o fato é que onde quer que você esteja trabalhando, pode ter uma poça de água, você pode escorregar. Eu lembro muito bem uma vez
chegaram lá no meu trabalho, mesas novas, muito mais bonitas que as antigas. Aí eu fui a primeira a ocupar uma mesa nova, peguei minha papelada toda que estava numa gaveta de uma mesa antiga, assim, muito forte. Peguei os papéis e coloquei numa gaveta da mesa nova, eu queria uma mesa nova. Mal eu terminei de colocar os papéis na gaveta, tá? Era muito mais frágil, não era um móvel tão forte, a gaveta desabou e quase amassou o meu dedinho. Quem é que vai pensar que quem trabalha sentado no escritório tem risco ambiental do trabalho? Mas o fato é que eles existem, tá? Em maior ou menor grau estarão presentes riscos ambientais do trabalho, tá? Então vejam, tendo em vista a existência de riscos ambientais do trabalho que provocam maior ou menor grau de incidência de incapacidade laborativa, tá? As empresas estão obrigadas a contribuir no sentido de financiar benefícios, vejam só, a Gilhat aqui, benefícios que são decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, as empresas pagam uma contribuição a título de SAT, seguro, né, contra acidente de trabalho, seguro de acidente de trabalho, que hoje é assim referenciada, tá? É a contribuição destinada ao financiamento de benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Quando vocês virem isso na prova, nós estamos falando da mesma coisa. SAT, Gilhat, seguro de acidente de trabalho, Gilhat, às vezes referenciada, inclusive em documentos, né, como a GFIP, como RAT, riscos ambientais do trabalho. O fato é que as empresas vão estar obrigadas a contribuir a título de SAT, Gilhat, tá? Com uma alíquota de 1%, 2% ou 3%, contribuição essa incidente sobre a remuneração de empregados e avulsos que lhe prestam serviço. Essa contribuição, ela vai ser paga conforme o grau de risco da atividade preponderante. Então, naquelas atividades em que o grau de risco é considerado grave, existe maior grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho, as empresas vão pagar 3%. Mas se o grau de risco da atividade preponderante é considerado médio, as empresas vão pagar 2%. Risco leve, as empresas vão contribuir com 1%. Então vejam vocês, tá? O que é essa atividade preponderante que vai determinar o enquadramento no grau de risco? A atividade preponderante é aquela que ocupa na empresa como um todo, considerados todos os seus estabelecimentos, tá? O maior número de empregados e de avulsos, que a gente chama de avulsos intramuros, que estão trabalhando dentro da empresa. Então, aquela atividade, tá, onde estão engajados, tá, mais empregados e mais avulsos, é considerada atividade preponderante, pouco importando se é a atividade que gera maior faturamento, menor faturamento para a empresa. A atividade preponderante depende da quantidade de empregados, tá? Então vejam, se eu defino dentro da empresa que o maior número de empregados, e se for o caso, trabalhadores avulsos, estão presentes, por exemplo, na atividade de reparação de veículos. Então, vou mostrar aqui para vocês o célebre caso aqui, porque eu uso sempre esse mesmo exemplo com os alunos, de uma concessionária de veículos, tá? Vejam só, na concessionária de veículos, regra geral, eu vou ter um setor de oficinas, tá? Para reparação de veículos, e eu vou ter também um setor de venda de veículos. Vamos dizer que no setor de oficinas estejam 40 empregados trabalhando e no setor de venda de veículos 25 empregados, tá? O regulamento da Previdência Social, ele tem um anexo, tá? Que tem as atividades econômicas e os correspondentes graus de risco. Então vejam só, se eu fosse, né, pesquisar nesse anexo, eu descobriria, tá, que a atividade de reparação de veículos é uma atividade que tem mais riscos envolvidos, tá, riscos ambientais. Então o grau de risco seria de
considerado grave, e o SAT a ser pago, tendo em vista o grau de risco dessa atividade em particular, seria, né, o SAT devido seria de 3%. Aqui, se eu procurasse a atividade de venda de veículos nessa relação de atividades econômicas, eu descobriria que a atividade de venda de veículos é uma atividade onde o grau de risco é leve. Muito bem. Mas acontece, minha gente, que aqui eu brinco muito que a gente tem que usar a lógica do Highlander. Qual é a lógica do Highlander, daquele filme que passou há bastante tempo, né? E que depois até virou seriado. O Highlander, né, quando matava lá os seus, né, inimigos com a espada, ele dizia assim, só pode haver um. Aqui a gente aplica a lógica do Highlander, só pode haver um. Ou eu vou aplicar, tá, uma alíquota de 3% sobre a remuneração de todos os empregados, ou eu vou aplicar uma alíquota de 1% sobre a remuneração de todos os empregados. Então vamos lá. Qual é o número de empregados dessa empresa? São, tá, 65 empregados. Então a empresa paga a remuneração a 65 empregados, de acordo? Tá? Qual vai ser o grau de risco da atividade preponderante? Qual é a atividade preponderante? Aquela onde tem mais gente, não é? A atividade onde tem mais empregados trabalhando é a atividade de reparação de veículos. Então essa é a atividade preponderante, o grau de risco dela é considerado grave, a alíquota do SAT é 3%, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar sobre a remuneração dos 65 empregados 3%, tá? Esse enquadramento é de responsabilidade da empresa, ela tem que periodicamente, ela tem, né, que estar controlando, revisando o enquadramento se for o caso. Vejam vocês, se no mês seguinte ela resolve que a atividade de oficinas, tá, não está sendo tão rendosa, né, rentável, né? Então ela resolve fazer o seguinte, deixa os 40 empregados lá, mas para a venda de veículos, tá certo? Ela entende que deva contratar mais empregados, passa a ter 45 empregados, tá, na atividade de venda de veículos. O que vai acontecer agora? Sobre a remuneração, tá, dos 85 empregados, tá? Ela vai aplicar qual alíquota? Onde tem mais gente? Aqui. Qual é o grau de risco dessa atividade? Leve. Qual é a alíquota? 1%, tá? Então, sobre a remuneração de 85 empregados, eu coloco aqui, né? Eu vou multiplicar a remuneração por uma contribuição a título de SAT que vai corresponder ao percentual de 1%, ok? Então, a depender da atividade preponderante, eu vou definir o grau de risco para toda a empresa, no sentido de aplicar sobre a remuneração de todos os empregados, tá, o percentual correspondente ao da atividade preponderante. De acordo? Então, vejam vocês, esse aqui, tá, é um exemplo, tá certo? Mas é um exemplo que nos diz o seguinte... Será que eu tenho empresas pagando, tá, 1, 2 ou 3%, tendo em vista maior ou menor capacidade contributiva? Muitas vezes nós vamos encontrar assim, um estabelecimento, uma empresa com seu estabelecimento muito pequeno, mas em face da atividade preponderante ali desenvolvida, essa empresa pequena estará contribuindo a título de SAT com 3%, ok? E um grande estabelecimento de uma empresa, que às vezes até tem vários estabelecimentos, tá, poderá estar pagando uma contribuição a título de SAT no valor de 1%. Então, como é que eu explico isso? Se deve, portanto, a capacidade de contribuir, tá? Uma maior capacidade de um contribuinte, menor capacidade de outro? Absolutamente. O enquadramento no grau de risco é dependente da atividade preponderante da empresa, tá? E não de sua capacidade econômica, da sua capacidade, na verdade, de contribuir com maior ou menor alíquota, tá? Então, eu estou apresentando aqui esse exemplo da contribuição a título de SAT, que nós vamos, inclusive, continuar na aula seguinte para falar do FAP, fator, né,
acidentário de prevenção e também falarmos um pouquinho do adicional ao SAT. O intuito aqui é demonstrar que nem sempre as variações de alíquotas materializam o princípio da equidade na forma de participação no custeio, tá? Então nós ficamos por enquanto até aqui. Na aula seguinte nós vamos apresentar para vocês o FAP, o fator acidentário de prevenção. Até a próxima aula.